Bom dia a todos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje daremos continuidade ao projeto Confabulando com Fábulas. Hoje faremos a aula no livro Emai Ler e Escrever. Usaremos a página 187 e 188. Vamos lá? Análise dos recursos expressivos. Primeiro, a gente vai ler 3 fábulas: a do lobo e o cordeiro, a formiga e a pomba, as árvores e o machado. Vamos iniciar então com a do lobo e o cordeiro. Em um pequeno córrego, bebia água um lobo esfomeado. Quando chegou, mais abaixo da corrente de água, um cordeiro, que começou também a beber. O lobo olhou com os olhos sanguinários e, arreganhando os dentes, disse: Como ousas turvar a água onde bebemos? O cordeiro respondeu com humildade: Eu estou abaixo de onde bebes e não poderia sujar a tua água. O lobo, mostrando-se mais raivoso, tornou a falar: Por isso tens que praguejar? Há 6 meses teu pai também me ofendeu. Respondeu o cordeiro: Creio que há um engano, porque eu nasci há apenas 3 meses. Então não havia nascido, e por isso não tenho culpa. O lobo replicou: Tens culpa pelo estrago que fizeste pastando em meu campo, disse o cordeiro. Isso não parece possível, porque ainda não tenho dentes. O lobo, sem mais razões, saltou sobre o cordeiro e o comeu. Pomba. Uma formiga sedenta chegou à margem do rio para beber água. Para alcançar a água, precisou descer por uma folha de grama. Ao fazer isso, escorregou e caiu dentro da correnteza. Pousada numa árvore próxima, uma pomba viu a formiga em perigo. Rapidamente, arrancou uma folha de árvore e jogou dentro do rio, perto da formiga, que pôde subir nela e flutuar até a margem. Logo que alcançou, a formiga viu um caçador de pássaros que se escondia atrás de uma árvore, com uma rede nas mãos. Vendo que a pomba corria perigo, correu até o caçador e mordeu-lhe o calcanhar. Fez o caçador largar a rede e a pomba fugiu para um ramo mais alto. De lá, ela arruinou para a formiga. Obrigada, querida formiga. Uma boa ação se paga com outra. E, por fim, as árvores e o machado. Um machado de aço havia sido forjado e estava sem o cabo. Pelo que não conseguia cortar, foi então até o bosque e pediu às árvores que uma delas lhe dessem um cabo. As árvores mais encorpadas se negaram a fornecer o material e mandaram a oliveira, que era mais franzina, fazer esse papel. Assim que ficou completo, o homem pegou o machado e começou a fazer madeira, e com isso a destruir todo o arvoredo. Comentou então o carvalho com o freixo: É nossa a responsabilidade por esse mal, porque entregamos nossa irmã mais fraca ao inimigo. Muito bem. Letra A. Como são introduzidas as falas das personagens? Veja bem, como são introduzidas, ou seja, como que nós começamos aí os textos, como elas começam a falar. Para responder isso, nós vamos pensar um pouco. Quais são os tipos de falas de personagens? A atividade é sobre um discurso narrativo. Pode-se reproduzir a fala de um personagem através de 3 tipos de discurso. O discurso indireto. Aqui quem fala é o narrador. Ele descreve a fala dos personagens. Por exemplo, a menina pediu água. Pode ser através do discurso direto. Neste temos a própria personagem falando. Por exemplo, eu quero um copo de água. Seria o discurso indireto livre.
entra no meio da fala do narrador, sem que este cite. Por exemplo, estava muito calor e a menina arfava. Eu quero um copo de água, mas não havia água para encher o copo. Para marcar as falas. Então vamos pensar aí no início da introdução das falas dos personagens. Qual desses 3 tipos de discurso é usado aí? Então vocês vão colocar aí na letra B. O lobo e o cordeiro. Aí vocês vão colocar se é discurso direto, discurso indireto ou discurso indireto livre. Depois, a formiga e a pomba, mesma coisa. Então vocês vão analisar aí como que foi iniciado a fala dessas personagens. Então, qual desses 3 tipos de recursos foi utilizado para marcar as falas? E a letra C, analise de que forma transparecem as emoções, sentimentos ou qualidades das personagens nas fábulas. Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Pensar aí nos personagens, quais foram os sentimentos, as emoções e as qualidades das personagens que estavam envolvidas aí na fábula do Lobo e o Cordeiro. Depois a mesma coisa com a formiga e a pomba. E depois a mesma coisa com as árvores e o machado. Se vocês quiserem responder no caderno, porque tem mais espaço, podem utilizar o caderno também. Aí lá no caderno de língua portuguesa vocês coloquem a data de hoje, as páginas utilizadas e a resposta lá, resposta B e resposta C. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Um bom dia a todos e tchau!